Sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu gostaria de começar respondendo uma pergunta que tivemos aí nos comentários, que diz o seguinte: bom dia, quanto às entradas nas operações está tranquilo para entender os códigos, mas para uma saída parcial com uma certa quantidade de ticks e outra parcial com o restante da mão, como eu faria? Essa pergunta trata da realização de saídas parciais, e isso corresponde a uma estrutura avançada, né, de compra e venda. Então eu vou ensinar hoje como é que a gente faz isso, tá? Isso aí já é um tutorial de uma estrutura avançada, porque trata de saídas parciais. Então ela é um pouquinho mais complexa do que as outras. Aqui eu estou colocando porque esse código ele foi pedido aqui para Day Trade. Então eu já vou deixar aí, mas isso pode ser alterado. Vamos começar então dizendo as condições de compra. E é interessante que você perceba que quando a gente quer fazer a saída parcial, a gente precisa ter duas posições. Independente se é de compra ou de venda, a gente precisa de duas posições. Uma para fazer a parcial e a outra para fazer a final. E na hora de escrever o código não é diferente. Aqui tem um detalhe que quando você está escrevendo um código para poder fazer saídas parciais, você tem que repetir as suas condições de compra duas vezes. Ou seja, você diz para ele, se as condições do inside bar forem satisfeitas, você compra. Aí você copia isso e cola de novo. Se as condições do inside bar forem satisfeitas, você compra. Ou seja, você repete o mesmo código duas vezes, para que ele possa comprar duas vezes. Então vamos lá. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Uma compra. E vamos escrever aí o inside bar. E esse 5 aqui, ele corresponde ao rompimento da máxima. E esse código, ele, da forma como ele está sendo escrito aqui, ele só vai funcionar no índice. Isso não significa que esse canal é voltado só para programação em índice, não é. Mas esse código aqui em específico, ele é para índice, por conta da pergunta. E esse 5 aqui faz com que esse código só funcione no índice porque ele corresponde a pontos. Se você colocar isso aqui numa ação, ela não vai entender. Se você colocar num ativo que não seja né, por pontos, aí o código não vai rodar. Então, feito isso, a gente já fez a nossa primeira compra. A gente vai simplesmente copiar e colar. Só isso. Para que ele compre duas vezes. Segunda compra. Agora, a gente já falou as nossas condições de compra. A gente então tem que falar as nossas condições de venda dentro desse mesmo bloco. Dentro desse mesmo bloco. Aqui a gente está mandando ele vender. E a gente vai copiar isso aqui.
gente vai colar aqui, ou seja, para que ele possa fazer a primeira venda, ou seja, que ele possa comprar uma vez e no mesmo lugar ele possa comprar outra vez. Isso aqui está aparecendo duas vendas, na verdade é segunda venda e segunda compra. Melhorou. Feito isso, agora que a gente já fez o nosso bloco tratando das entradas nas operações, a gente vai tratar então das saídas. E aí serão 4 blocos que a gente vai fazer. Sell position igual a 1, sell position igual a 2, buy position igual a 1 e buy position igual a 2. 4 blocos aí que a gente vai abrir aqui. E aí é o seguinte, a gente vai fazer aqui agora a nossa saída parcial. Esse aqui é sell position igual a 1, quer dizer, saída final. Isso aqui é quando ele já executou a parcial e ele cai aqui dentro. Então vamos lá, falar para ele qual vai ser a nossa saída final. Respondendo a segunda pergunta, eu gostaria agora de mostrar a segunda pergunta aqui, que ela diz o seguinte: eu gostaria de entender como faço para configurar alvos por quantidade de ticks. No caso do índice seria a quantidade de pontos. Isso é possível? Sim, é possível e é feito da seguinte forma. Aqui a gente está em uma posição de venda, né? Então a gente vai ter que usar o preço de venda. Essa é a função chave para você poder fazer isso. É o seu preço de venda. No caso a gente quer fazer um alvo na venda, então a gente vai ter que diminuir o seu alvo aqui, no caso, uma saída final de 400 pontos, vamos botar assim. Se você quisesse que esse alvo fosse diferente, é só você alterar essa quantidade de pontos. Se você quisesse que fosse 1000 pontos, aí bota 1000 aqui. Lembrando que isso aqui é um alvo para venda, se fosse para compra era mais. Mas a chave do negócio aqui é essa função aqui, ó, sell price, que ela vai retornar a sua posição de venda onde você entrou, o seu preço. Então vamos lá. E aqui a gente precisa colocar também o nosso stop da operação, né? No caso aqui eu vou preparar esse stop aqui para ele poder ficar no lugar onde você entrou, stop no break-even. É só você deixar aqui o preço de venda. Pronto, o stop está no break-even. Isso aqui é quando ela já realizou a saída parcial. Agora a gente vai fazer quando ela ainda não tiver feito a saída parcial, que aí vai ser sell position igual a 2. Vamos agora dizer a nossa saída parcial. Ou seja, saída parcial é só uma ordem de compra, só uma. A gente está com duas posições, como vocês podem ver aqui. Eu botei sell price aqui, é sell position. A gente está com duas posições aqui, mas a parcial a gente só vai sair de uma. Então vamos colocar aqui. Como é que vai ser a nossa saída parcial? Vai ser tudo por quantidade de pontos aqui. Vocês podem perceber que a nossa variável de contagem para marcar a mínima do candle, a gente não está usando ela. Então, ou seja, o nosso stop não vai ficar na mínima do inside bar nesse código. Ele vai ficar uma certa quantidade de pontos abaixo. Tá? Então, isso daí é uma diferença que vai dar. Vamos então colocar aqui o nosso alvo parcial como sendo 200 pontos.
Feito isso, a gente vai colocar agora o nosso stop. E vamos colocar o nosso stop aí 200 pontos acima. Colocar aí 200 pontos acima. Ou seja, não está no... Nesse caso que é para venda, né? Não está na máxima do inside bar. Feito isso, pronto. Aqui a nossa... Se ele entrar na venda, já está tudo pronto. Já para poder fazer as saídas, mas a compra ainda não está pronta. Então vamos escrever aqui. Vamos fazer... O que ele tem que fazer? Quando tiver com uma posição de compra, o que ele tem que fazer? Vamos falar para ele então o que ele tem que fazer. Quando ele tiver com uma posição de compra, eu quero que ele faça uma saída final. E vamos dizer aonde. Preço de compra mais 200 pontos. Isso daí vai dar pra gente o ponto onde ele entrou, 200 pontos acima. Ou seja, uma certa quantidade de ticks acima. E agora a gente vai dizer para ele onde é que está o nosso stop. Quando ele tiver só com uma posição de compra. Nesse caso, quando ele já tiver saído na parcial. E aí a gente sobe o stop para o break-even. Se você não quiser no break-even, não tem problema, é só alterar esse código. Feito isso, está pronto o nosso buy position igual a 1. Agora a gente tem que dizer para ele o que ele vai fazer quando tiver com duas posições de compra. E aí então a gente tem que abrir um novo bloco e dizer tudo. Vamos lá então. Nossa saída parcial vai ser só uma. Vamos lá. Nossa função buy price. Mais 200 pontos. Então vamos colocar agora o nosso stop. Aqui é sell, porque nós estamos em uma posição de compra, então é para vender, para sair da posição. Nosso stop aqui, vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Vai ficar 200 pontos abaixo. Feito isso, como a gente está fazendo aqui um código para day trade, a gente não pode esquecer de dizer para ele que a gente não quer que ele carregue posição para o outro dia. Então a gente vai dizer para ele que se for maior ou igual a 5 horas, e esse tempo aí você pode alterar aí, ele tem que fechar a posição. Creio que o código está perfeito agora, porque a gente terminou. Vamos ver se está perfeito. Está tudo certo. O código está perfeito. Vamos aqui alterar aqui, ó, porque eu botei 200 pontos. Se deixar desse jeito, ele vai fazer as duas saídas no mesmo lugar. Mas é só colocar 400 aqui.
Só isso. Então mudar aqui, ó, buy position é igual a 1. A nossa saída final é 400 pontos acima. Tem que alterar isso aí. Então vamos ver aqui como é que está funcionando o código, para a gente poder mostrar. Ele entrou aqui no rompimento desse em sidebar e ele realizou a parcial 200 pontos acima. Foi aqui mais ou menos. E assim que ele realiza a parcial, ele sobe o stop que estava 200 pontos abaixo, ele sobe para o break-even. Aqui, né? Então, como a gente pode ver, ele entrou aqui na venda, aí deu stop, foi 200 pontos acima, vamos ver, foi mais ou menos aqui, 200 pontos acima, foi o stop dele. Então ele está fazendo direito. Aqui, ele saiu aqui porque foi aí 5 horas, então ele sai, quando bate 5 horas ele sai. Vamos ver aqui. Entrou aqui, deve ter saído 200 pontos abaixo, exatamente 200 pontos abaixo. Então ele está, tudo indica, fazendo corretamente. Saiu 200 pontos abaixo. Ele vendeu, ou deu 5 horas, ou deu stop, vamos ver. 4,25, acho que deu stop. 200 pontos de stop. Mas ele está fazendo corretamente o código. Lembrando que esse código aí foi a pedido aí nos comentários. Então muito obrigado. Eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. E se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários. Mas eu peço por favor que vocês possam se inscrever aí no canal e dar like aí no vídeo. Obrigado.